Fala aí, meu amigo tricolor, fala aí, minha amiga tricolor, raizeiros de todo o país, de todo o planeta. Prazer, satisfação, baita alegria poder estar falando com vocês novamente aqui no canal do São Paulo Raiz com o Rony Altieri. Muito obrigado pelo prestígio, pelos comentários, pelas críticas, pelas sugestões, enfim, pela parceria. A gente fica muito feliz de ver o canal aí cada vez mais expandindo, cada vez mais crescendo, graças, é lógico, a vocês, aos seus amigos, às pessoas que vocês convidam. Se alguém ainda que vocês conhecem não está inscrito no canal, pede lá por gentileza para se inscrever, clica no sininho para saber dos vídeos. E aí, gostaram da vitória tricolor? 1-0, goleada contra o Avaí, grande Avaí. São Paulo 1, Avaí 0 nessa tarde de domingo, lá no nosso amado, no nosso querido Morumbi. Enfim, vamos bater palma para os 3 pontos, né? E vamos fazer o quê? Vamos falar um pouquinho da partida, do jogo em si, da oportunidade gigante que o São Paulo perdeu de fazer um placar dilatado, de encorpar mais a equipe, né? Da gente poder falar com mais propriedade a respeito de possíveis melhoras, que é o que a gente tem esperado bastante, que é o que a gente tem torcido bastante para acontecer. Mas enfim, é o que temos para hoje, né? E antes de mais nada, o mais importante é fazer os 3 pontos. Quanto a isso, não existe a menor dúvida. Eu sempre digo o seguinte: existe o ideal, que é jogar bem pra caramba e ganhar o jogo. Existe o possível, que é o nosso caso, que é o que aconteceu hoje, que é, de repente, não jogar tão bem, mas ganhar os 3 pontos. Bom, passado por isso, é fundamental para o São Paulo somar pontos para continuar nessa briga aí que cada vez pega mais fogo com relação aos outros concorrentes às vagas da Libertadores da América, tá certo? Não é nenhum, como é que a gente vai falar? Não é nenhum troféu chegar na Libertadores, mas é dinheiro, mas é prestígio, mas é o São Paulo na televisão, é o São Paulo no estádio lotado, é o São Paulo estando no lugar que nunca deveria ter deixado de estar, que é a Libertadores da América. A gente que tem uma identificação muito gigante e não é por menos que nós somos tricampeões da Libertadores. Mas enfim, vamos falar agora do nosso São Paulo, vamos falar agora do tricolor. O nosso querido Diniz, que veio com algumas novidades, veio com algumas mudanças, né? Primeira coisa foi colocar o Hernanes no banco. Eu estava comentando em vídeos anteriores, o Hernanes antes sai, o Hernanes está saindo, daqui a pouco ele fica no banco e não volta, mas foi o que aconteceu hoje. Eu sinceramente não esperava isso do início e fico feliz por ter acontecido, não porque simplesmente pôs o Hernanes no banco, que é uma pessoa que a gente tem consideração imensa, que a torcida do São Paulo ama demais, gosta demais, e eu não sou diferente, também gosto muito do Hernanes. Mas o Hernanes não vinha se apresentando bem. A gente não sabe se é condição física, a gente não sabe se é condição técnica, mas enfim, ele não vinha bem, né? E aí o nosso querido Diniz entendeu mais adequado hoje segurar o Hernanes no banco, teve peito, teve coragem para isso, tinha gente duvidando dessa possibilidade, né? E eu achava que uma hora ou outra ele ia ter que fazer isso, não tinha muito o que fazer, até porque a gente não quer treinador refém de jogador novamente no São Paulo. Pois bem, ele começa com o Hernanes no banco, ele vem com o Dani na direita, né? O Juan Fran a gente sabia que estava fora, esperava o Igor Vinícius ali, mas ele veio com o Daniel Alves nessa função, e no meio de campo ele recheou o meio de campo para tentar dar mais velocidade, né? Ele coloca o Lisieiro, que é o volante de saída de bola, o Luan é o nosso cão de guarda, o Lisieiro é aquele volante da saída de bola, e os dois da frente ficam como? Tietê e o Vitor Bueno. A gente quer acreditar e teve mais velocidade no meio de campo de alguma maneira. Faltou qualidade? Claro que faltou e a gente vai falar disso. Mas em termos de velocidade, o time ganha velocidade com isso. Na frente o Antony e na frente o Pato, que nós vamos falar bastante também. Claro, o time mais leve, o time tocando melhor a bola, tocando a bola no ataque, apertando o Avaí, não tem novidade nenhuma, não tinha outra coisa para fazer nesse jogo. Olha quem estava do outro lado, com todo o respeito que o Avaí nos merece, mas olha quem estava do outro lado jogando, um time com uma série de dificuldades, com uma série de problemas, lá no Z4, cada vez pior no campeonato. Então assim, jogando em casa contra o gigante São Paulo Futebol Clube, né? Gigante que eu estou falando no sentido em termos de elenco que tem produzido. Eu não estou questionando, lógico, o tamanho do São Paulo e o quanto gigante o São Paulo é. E aí a gente viu algumas mudanças. O Vitor Bueno mais na esquerda, o Tietê mais ocupando ali o meio e o Dani Alves fazendo esse corredor. Achei legal. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. De todos os jogos que eu vi do Dani Alves,
Esse eu entendi que o Dani Alves teve o melhor aproveitamento tático e técnico das partidas até então. Eu vou misturar duas coisas para entender o que o Dani Alves vinha jogando e não vinha bem, né? Mau posicionamento tático e tecnicamente também não estava produzindo. Porém, na partida de hoje, o Dani Alves ele produziu tecnicamente e produziu taticamente. Então aquela função do Dani, eu sempre falo muito isso. O que acontece? Existe um corredor gigante para trabalhar, para um jogador de habilidade trabalhar, no caso o Daniel, né? Esse corredor ele fica mais tranquilo, ele tem mais visão de jogo, ele pode trabalhar a bola, ele carrega, ele tem opção meio e ponta. Então assim, ele tem muito mais espaço para criar do que às vezes que ele fica lá jogando na meia. Por que na meia? Bota um volantão lá em cima dele e matou ele, né? Bota um volantão em cima dele ali e não tem muito o que falar, acaba matando a nossa criatividade. Então hoje, por essa desenvoltura do Dani Alves, mais solto, mais tranquilo, ocupando meio e lateral, o Dani Alves produziu mais e para mim foi o melhor em campo, sem dúvida alguma, no São Paulo Futebol Clube, tá ok? Para mim, toda a movimentação e toda a criação do Dani foi muito positiva. A gente espera que essa parte, pelo menos, tenha sido acertada de alguma forma. Mas a gente pedia uma postura do Diniz, o Diniz teve essa postura. O São Paulo, com 18 minutos de jogo, tinha 78% de posse de bola. 78% de posse de bola no ataque, o que era mais importante. O Volpi, a gente nem viu o Volpi, eu não sabia nem que o Volpi tinha vindo para o jogo. Mas ele vem com esse time apertando o Avaí. O problema é o seguinte, né, gente? O problema é assim, a movimentação é muito legal, a bola rola com bastante velocidade e rapidez, porém, o time não consegue ter penetração. E quando tem penetração, os cruzamentos, a conclusão da jogada são horríveis, né? Você pode ficar olhando os cruzamentos, o jogador está no primeiro pau, a bola vai para o segundo pau. O jogador está no meio da área, a bola vem no primeiro pau. Então, assim, é um negócio que você não consegue entender. Ou melhor, você consegue, o jogador não olha para cruzar. Na verdade, ele não olha, né? Ele não olha. O cara ganha 300 mil reais por mês, e ele pega a bola, ele vai cruzar, ele cruza de qualquer jeito. Se aparecer alguém e fizer, beleza. É uma coisa que tem que melhorar muito no futebol em geral. Não é só no time do São Paulo, não, nesse caso, né? Então o São Paulo tem esse problema. O São Paulo faz a pressão, toca bem a bola, dá velocidade com esses jogadores, característica de velocidade, porém, na hora do arremate ou na hora do cruzamento, aí é um bumba meu boi, meu Deus do céu, que coisa difícil, né? O São Paulo que ficou com mais em campo com 23 minutos do primeiro tempo na expulsão do jogador do Avaí, né? O São Paulo, a partir do 24º minuto, o São Paulo jogou com um jogador a mais. Já não bastavam as facilidades, já não bastava tudo que cercava a partida. O São Paulo ainda teve esse favorecimento, essa facilidade, que acabou não sendo muito representada durante o jogo. Se discutiu lá na transmissão de ter sido, de não ter sido certa a expulsão. Pelo amor de Deus, gente, o que é certo uma expulsão? Alguém sabe me dizer o que é certo uma expulsão? Independente do jogador ter tido a intenção ou não, ele pisou no tornozelo do jogador do São Paulo, gente. Aquilo é expulsão. Se o juiz não viu no primeiro lance, ele teria que... Uai, não expulsaram o Raniel lá em São Januário no jogo contra o Vasco, porque ele levantou o pé alto no rosto do jogador, ele acabou tomando um vermelho, gente. E uma jogada como essa, os caras vão discutir que não é expulsão. Ah, mas você tá de brincadeira, né? A gente escuta umas coisas, né? O cara pisou na perna do Bruno Alves, dá até impressão, porque o pé dele entorta, é expulso, não tem o que falar, não tem o que discutir. A gente é obrigado ainda a escutar umas coisas, é impressionante, né? O quanto a imprensa, ela é mal intencionada, ela é direcionada para algumas situações que vocês já sabem aí aos montes, né? Enfim, primeiro tempo 0-0, o São Paulo não aproveitou as oportunidades, o São Paulo tentou de alguma maneira, teve várias chances, né? Mas na hora de acertar o gol, meu Deus, um Deus nos acuda, a gente vem para o segundo tempo, né? O Igor Gomes já vem no lugar do Bruno Alves, sim, o Bruno Alves já tinha cartão amarelo, o Bruno Alves estava com esse pisão no tornozelo, o São Paulo precisando ganhar, vários fatores já fizeram com que o Diniz mudasse no vestiário. E o São Paulo vem mais veloz ainda, com mais jogador ali no meio de campo de criação.
vários jogadores de criação, pelo menos no papel, né? E o São Paulo começa a se movimentar novamente de maneira interessante até chegar na cara do gol. Esse é o problema do São Paulo. O São Paulo até se movimenta bem, lembrando que a gente estava jogando contra o Avaí, não tirando os méritos da vitória, mas foi uma vitória contra o Avaí. Né? É obrigação ganhar, eu até falava antes, tinha que golear, hoje tinha que fazer resultado. Mas tudo bem, não vamos ficar falando nesse sentido. Né? O São Paulo vem, outra coisa que eu achei também, o Lisieiro várias vezes ele aparece na cara do gol e na hora de arrematar ou na hora de matar a bola para fazer o lance de finalização, ele acaba se perdendo. Mas, né, eu sempre falo isso, eu não vou jogar tijolo nos meninos. Eu não vou jogar tijolo, a gente critica e tem que criticar. A gente pressiona e tem que pressionar, mas não dá para acabar com a carreira do moleque. O moleque é bom de bola, né? E ele tem uns ajustes a serem feitos que na pressão que o São Paulo sofre hoje, fica mais difícil. Né? O menino realmente ele fica tenso porque tem uma carga para carregar gigantesca. Então, nesse sentido, os meninos, em determinados momentos decisivos, eles acabam pecando, errando. É o que acaba acontecendo. Bom, com 4 minutos, o nosso querido Pato, meu Deus do céu, que gol é aquele que o Pato perdeu, cara? Que gol é aquele que o Pato perdeu? Esse tipo de gol que o Pato perdeu é aquele que na brincadeira da terça-feira de noite, lá com os amigos barrigudo, a gente faz aquela brincadeira, né, com os amigos, aquele bate-bola, casado e solteiro, casado e casado, aquela coisa toda. Meu, você perde um gol desse, cara, na hora da cerveja, você faz a sua bolsa e vaza, velho. Nem vai tomar cerveja com os amigos. Porque a conversa, a resenha da cerveja vai ser o gol que você perdeu. E na semana que vem nem aparece, que é pra ver se os caras esquecem definitivamente. Uma vergonha. Né? Um cara que ganha o que ganha, o cara que tem o nome que tem, a responsabilidade que tem. O São Paulo, no momento que está, precisando desses jogadores decisivos, o cara tem que matar o jogo. É por isso que eu falo, eu não jogo muito tijolo nos moleques. Porque tem estrela no time que tem que assumir essa responsabilidade. E assumir responsabilidade significa fazer gol. Nesse momento, como o Pato perde um gol desse, depois eu vou ver de novo, eu já vi várias vezes, eu não entendo, ele trançou o pé, ele enrolou o pé, ele vai falar que é o gramado, ele vai falar que é a bola, ele pode falar o que quiser, ele perdeu um gol absurdo com 4 minutos, lógico que na sequência aquele escanteio do Dani, gol de Arboleda, o Arbolenda, cada vez mais lenda no São Paulo, 100 jogos do nosso querido Arboleda, né? Titular absoluto da zaga do São Paulo, um cara que toma conta ali, que tem responsabilidade. Tem gente que fala que não acha ele um bom jogador. Eu não sei, cara, que zagueiro hoje, de repente, joga mais do que o Arboleda joga. O cara desarma bem, o cara sobe bem de cabeça, o cara é bom em todos os fundamentos e ainda vai pro ataque e faz gol. Né? Subiu 6 metros de altura e acertou uma cabeçada no cantinho. Grande gol de Arboleda que acabou salvando, né, a pátria tricolor. Mas enfim, na sequência o Pato lá faz uma jogada, faz o gol. O Pato faz o gol, estava impedido, né? Ainda depois ele fez uma jogada. É aquilo que eu falo, né? O time fez 1-0 e ele continua tocando bem, ele continua pressionando bem, mas o que erra, cara, o que erra é um negócio absurdo. O Hernanes vem no lugar do Lisieiro, né? O Hernanes que estava no... O Hernanes, eu só vou falar uma coisa para você, meu querido. O rei de Roma ficou no banco do São Paulo. Falcão, o rei de Roma ficou no banco do Márcio Araújo. Esse cara que hoje é preparador físico do nosso Fernando Diniz. O pessoal da velha guarda aí sabe disso daí, o pessoal da jovem guarda aí não sabia de repente dessa história. Falcão veio da Roma, o rei de Roma, sentou no banco do Márcio Araújo, que era o menino. Então assim, não tem problema nenhum você ficar no banco, você descansar um pouco, você recuperar a sua forma. Você é um grande jogador, todo mundo sabe disso, mas no momento você não está bem. E o Hernanes entrou até de maneira interessante, passou o pé em cima da bola, tocou, chutou a gol, tentou de alguma maneira fazer diferente, né? Essa partida hoje do São Paulo. Raniel também veio no Pato, mesma coisa que não tivesse acontecido nada, claro, já veio no finalzinho do jogo. E pelo amor de Deus, né, gente? Os caras quase, pelo amor de Deus, quase aos 50 minutos empatam o jogo no Morumbi com 1 a menos. O time lá embaixo, quase último do campeonato. Rapaz do céu, a gente não pode viver de ficar torcendo para acabar o jogo, velho. Já não aguento mais esse tipo de coisa. Não pode, cara. O São Paulo, cada vez que joga no Morumbi, principalmente com equipes menores,
O São Paulo fica lá, a gente fica marcando no relógio, cara. Fica contando o segundo pra acabar o jogo desesperado, cara. Não pode, né, gente? Não pode. Um jogo pra fazer um placar elástico, um jogo pra relaxar, pra gente conseguir chegar nos 45, nos 50 minutos, tranquilo. Tranquilo, sem afobação, sem nervosismo, achando ainda que vai tomar um gol. Não pode, gente. O São Paulo, realmente, essas coisas é que complicam a vida, essas e outras, do São Paulo Futebol Clube no final de uma partida, né? O São Paulo o Dani que tomou o cartão amarelo, o Luan que tomou o cartão amarelo, estão fora do próximo jogo com o Atlético Mineiro, no outro final de semana. Dois jogadores aí que o Luan tem sido dos melhores do São Paulo e o Dani hoje foi o melhor do São Paulo Futebol Clube. Enfim, devem fazer muita falta aí para a próxima partida, para a próxima rodada. De positivo, claro, de positivo, eu achei muito interessante essas mudanças que o Diniz fez no time, achei legal, a exceção, lógico, o Léo, infelizmente, ele é muito limitado, mas enfim, o Reinaldo volta na outra partida. E o que eu achei mais positivo, mais legal, muito mais interessante, os cadeirantes. Poxa vida, que legal, cadeirantes de gandula. Achei muito legal a iniciativa, parabéns para quem teve essa ideia, né? Parabéns para quem viabilizou isso. Ponto positivo para o São Paulo. E é claro, mais legal também, 100 jogos do nosso grande, do nosso gigante, Arboleda na zaga tricolor, grande Arboleda, o equatoriano, que pelo jeito não vai ficar pro ano que vem. Tem um monte de proposta aí que deve chover, né, pro Arboleda. O São Paulo agora é o quarto colocado, mas conseguimos entrar no Z4, agora o São Paulo é o quarto colocado, 2 pontos na frente do time da Marmita, né, que perdeu, um monte de gente perdeu, que bom, o Inter perdeu, que bom, Grêmio perdeu, que bom, amanhã o Bahia também, oh meu Deus do céu, todo mundo ajudando o São Paulo, todo mundo querendo o São Paulo na Libertadores do ano que vem, só falta o São Paulo fazer logicamente a parte dele, né? O São Paulo que na próxima semana enfrenta o Atlético Mineiro. Enfim, essa foi a partida. Repito, palmas para os 3 pontos, nem tantas palmas para a partida em si, mas vamos lá. Uma semana treinando de novo, né? Para o time no próximo final de semana entrar empenhado, dedicado, com vontade, organizado, para nos dar mais 3 pontos tão necessários para manter o São Paulo nessa evolução, para manter o São Paulo no Z4. É isso que nós precisamos, não podemos mais perder ponto nenhum, pelo amor de Deus. O São Paulo não pode passar mais, infelizmente, né, por situações como as que passou ultimamente. Salves para a galera tricolor, para todos vocês, é claro, que acompanham os vídeos, e especialmente para o Vendes, grande Vendes que está em Brasília, o Wagner Williams está em São José dos Campos, São José dos Campos, onde tem o rei do gatilho, o grande Mário Sérgio, o Flávio Bittencourt está em Passa Quatro, Minas Gerais, o Elias Estevam em Coniza, no Mato Grosso, que legal, cara, Mato Grosso na área, Mato Grosso São Paulino, o Carlos Alberto em Blumenau, com o Oktoberfest e tudo, grande Carlão, aproveita aí, meu rapaz, meu Deus do céu, e se conforme for, manda um chopp aí pra gente também, né? O Miller da São Paulo Project, né? O canal dos analistas também. E o Leonardo Vecchiato, grande Leonardo Vecchiato, parceiraço de Conchal São Paulo. E todos vocês, é claro, fantástico. Uma semana de treinamento, muito bom ter vocês juntos. A gente vai falar, vai ter outros vídeos muito legais durante a semana. Vai ter baú tricolor de São Paulo Atlético Mineiro, muita coisa na final do Mineirão, né, do Campeonato Brasileiro de 77, que terminou em 78. Se prepare, gente. Tem coisa legal demais pro São Paulo Raiz essa semana. Enfim, 3 pontos, vamos em frente, 4º colocado no campeonato, e agora é bater palma e seguir e continuar com a esperança, acima de tudo, de que o São Paulo consegue essa vaga na Libertadores. Meu muito obrigado a vocês, grande semana. A gente volta a se falar aqui no canal do São Paulo Raiz com o Ronel Thierry. Avante! Tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Grande abraço, gente.